Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um de nossos vídeos. Eu sou o professor Jeffries e esse é o Biologia e Ciência mais Biologia e Ciência na sua vida. Hoje falaremos sobre a origem do termo vírus. Então, vamos nessa? Nós conhecemos doenças causadas por vírus há séculos. Desde o período 300 até 1000 anos antes de Cristo já existem relatos de doenças com sintomas muito parecidos com os vírus. Nessa época, é claro, ninguém chamava de vírus, simplesmente chamava-se de pestes ou de doenças misteriosas. Entretanto, a descoberta do vírus propriamente dito ela é bem mais recente e data de aproximadamente 135 anos atrás, tal como conhecemos. Para você ter uma ideia, tudo começa em 1886, quando o alemão químico chamado Adolf Meyer investigava uma doença misteriosa chamada mosaico do tabaco. Essa doença ela causava um problema sério em plantas que dificultava o seu desenvolvimento. Para investigar como essa doença se manifestava, Meyer decidiu colocar em contato plantas doentes com plantas saudáveis. O que Meyer percebeu nessa época foi que as plantas doentes transmitiam de alguma forma a mesma doença para as plantas saudáveis. O tempo passa e aí em 1892 um russo bacteriologista chamado Dmitry Ivanovich decidiu averiguar se essa doença misteriosa ela não poderia ser fruto de uma bactéria que estaria sendo transmitida de planta para planta. Para isso, Dmitry faz uma investigação que era muito comum para detectar doenças bacterianas, uma vez que ele imaginava que possivelmente seria uma bactéria que estaria causando esse problema. Basicamente o que ele fez foi fazer um extrato da planta doente e passar por um filtro especial, chamado filtro de porcelana. O que Dmitry percebe no final é que não fica nenhuma bactéria retida nesse filtro. E esse extrato, que basicamente é um suco da planta, continuavam sendo um líquido contaminante. Mas ele não se aprofunda muito em seus estudos. Até que em 1898, um holandês microbiologista chamado Martins Benjerit, que é considerado o pai da virologia, ele repete o mesmo experimento de Dmitry. Faz um extrato de plantas doentes, passa esse extrato por um filtro especial que coletava bactérias e percebe a mesma coisa que Dmitry, que não tinha bactérias nesse filtro e que provavelmente essa doença deveria ser causada por algo muito menor que uma bactéria. Ele depois pega esse líquido filtrado, esse suco filtrado, e decide colocar um pouco desse líquido em plantas saudáveis. Com o passar dos dias, as plantas saudáveis começam a apresentar o mesmo problema, a mesma doença das plantas anteriores. É aí que ele percebe que a doença poderia ser causada por algo muito pequeno, que não seria uma bactéria, e que estaria nesse caldo, nesse líquido. Ou seja, a coisa era tão pequena que conseguia passar pelo filtro, que conseguia reter bactérias. E isso é muito interessante. Daí, ele decide dar o nome de vírus, que basicamente significa toxina, líquido venenoso ou simplesmente veneno. Isso por causa da sua característica, né? O líquido que saía depois de filtrado continuava tendo a capacidade de intoxicar. E aí ele utiliza o termo vírus, e é a primeira vez que esse termo é usado amplamente. E aí ele cria também uma nova ciência que é a virologia, que é o estudo dos vírus. Em 1975, o norte-americano e bioquímico chamado Wendell Stanley, ele consegue pela primeira vez isolar o TMV, vírus do mosaico do tabaco. Ou seja, ele consegue remover daquele extrato que tinha sido feito anteriormente pelo Dmitry e pelo Martins, ele consegue remover o vírus e estudar ele aprofundadamente. Isso foi possível porque alguns anos antes, em 1931, a gente tinha criado o microscópio eletrônico, que é um microscópio com a capacidade de aumento muito maior. E aí a gente conseguiu também ter a primeira foto do vírus e entender como ele se comportava. Então foi estudando plantas, um vírus específico de plantas, que a gente conseguiu compreender a existência desses micro-organismos que são muito menores. Hoje nós conhecemos cerca de 320 mil espécies de vírus só em mamíferos, ou seja, animais que mamam, que possuem pelo e que possuem lábios. Os mamíferos, de um modo geral, têm a capacidade de transmitir doenças entre si. Portanto, pode ser que um vírus que hoje exista em um morcego no meio da Amazônia
possa saltar e pular para o ser humano. Ou um vírus que hoje existe especificamente em porcos que estejam no interior dos Estados Unidos, possam em algum momento saltar para o ser humano. Por isso que é extremamente importante a gente investir em ciência e estudar esses micro-organismos. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo ajude vocês de alguma forma. Até a próxima.